Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Vou estar trazendo aí a pedido de vocês o vídeo do canal do Luxin, coisas que você não sabia sobre os Supremos, a história, o que são e curiosidades do Ben 10. Então bora aí entender, né, algumas coisas sobre os Supremos, né? Eu trouxe o vídeo do top 10 Supremos lá, mais poderosos tudo. Deu para entender um pouco mais sobre esses aliens, o quão poderosos de fato eles são. Então vamos estar vendo aqui, né, algumas coisas que algumas curiosidades, algumas coisas sobre os Supremos. Bora lá. Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vou falar aqui pra vocês algumas coisas que vocês não sabiam sobre os aliens supremos. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, Eu ativa não o sei sininho quase e também nada me de siga no Ben 10, Instagram, basicamente que vai nada. estar aí na A não descrição. ser os vídeos Então que é você isso, já bora pro mandou. vídeo. E se eu te disser que o que Aí, no muitos caso, acham sobre o eu Supremo vi, mas está nem entendi completamente ainda, né? equivocado, vocês acreditariam em mim ou achariam louco? Hoje veremos então o que de fato são as formas supremas e de quebra esclarecer as maiores confusões que a fã de Ben 10 tem sobre essas formas. Então vamos nessa. Então primeiramente vamos começar com o que são de fato as formas supremas. A própria série já nos deu a entender o que é a forma suprema, quando vimos o Enormossauro Supremo Sapiente tendo um passado e ele se lembrando disso. Trata-se de um passado que para ele realmente foi real e ele sentiu na pele o pior cenário possível, ao ponto de que ele mesmo disse que sua mãe tentou comê-lo antes de ter chocado. Me fale da sua relação com sua mãe. Minha mãe tentou me comer antes mesmo de eu ter chocado. O Dwayne McDuff explicou mais o conceito e criação da função evolutiva. Basicamente, ela funciona colocando o DNA alienígena selecionado em um cenário simulado, submetendo a pior ameaça possível ao longo de muitíssimos anos teóricos. E já explicaremos sobre esse tempo aí. E bem, isso tudo ocorre a fim de forçar a evolução no código genético para a forma evoluída da espécie. As adaptações evolutivas resultantes para esse cenário de ameaça fictício são então modificados no DNA existente do alienígena selecionado, evoluindo para a nova forma suprema. Esse método é tipo uma sobrevivência do mais apto. A evolução simulada garante que as formas supremas sejam muito mais orientadas para o combate do que as formas normais. Um exemplo é o Enormossauro Supremo com uma armadura durável tanto na cabeça quanto no abdômen, bem como um porrete cravado no final da sua cauda. Parte do corpo do Enormossauro normal da continuidade original não possui, além de que segundo um pack de DVD especial de supremacia alienígena, o Enormossauro Supremo é 10 vezes mais forte que o Enormossauro normal. O Enormossauro normal já levantou o monumento Washington que tem 82.422 toneladas segundo a Wicca de arquitetura. E o Supremo, sendo 10 vezes mais forte, poderia levantar 824.220 toneladas facilmente, isso sendo apenas uma estimativa base dos enormossauros. Eles são capazes de bem mais, mas é válido falar sobre isso para vocês terem uma noção de feitos em números e ver o quão impressionante é uma forma suprema. Agora vamos falar aqui, pessoal, o tempo que demora. Essa é a confusão que alguns geram, o tempo da simulação. A confusão é tanta que nós, Omnitubers, já fomos acusados de passar desinformação. A fita é que a simulação do pior cenário possível ocorre em milhões de anos teóricos. Exatamente, milhões, com S no final. E uns pensam erroneamente que é apenas 1 milhão só. Obviamente, de 1 milhão para milhões muda tudo. Afinal, 1 milhão é apenas 1 milhão, enquanto milhões se excede até 999.999.999. Parando aí, afinal, 999.999.999 mais 1 dá 1 bilhão, isso sabemos que supremos convencionais são milhões e não bilhão. Tendo em mente tudo isso, é incrível de entender que 1 milhão é muito pouco com que a variedade evolutiva entre os supremos podem variar. Por exemplo, dá pra dizer que o Bala de Canhão Supremo, o Besta Supremo e o Free Supremo tiveram um tempo evolutivo menor e por isso não mudaram tanto, na casa de 1 milhão mesmo. Agora, para o Eco Supremo, o que muda bastante, dá para dizer que demorou mais do processo evolutivo, com ele, sei lá, evoluindo apenas 500 milhões. Realmente dá para especular bem. Afinal, o limite é 999.999.999. Talvez essa confusão em torno do tempo surgiu por nós, Omnitubers como eu, Daniel Leite e o Vini, que falamos que os Supremos têm 1 milhão de anos apenas para simplificar. Mas sempre teve vídeos que deixamos claro que era milhões e não 1 milhão. Em seguida aqui, rapaziada, vamos falar que os Supremos não é forma Super Saiyajin. Obviamente, se você chegou até aqui, ou se tu já é fã de carteirinha de Ben 10, tu tem sã consciência de que os Supremos não tem nada a ver com a lore de transformação de Dragon Ball, ou até de outros animes como One Piece. Supremos são seres que seguem a lore de evolução, adaptação, segue a lore do darwinismo.
Agora, Super Saiyajin tem a ver com forçar a genética, pois vem das células S, e que é possível focalizá-las forçando as costas. O que lembra um pouco a epigenética da ativação ou inativação de certos genes depois de já nascidos, sem alterar a estrutura básica do DNA. A evolução de Pokémon é mais complicada. Ela em alguns casos se baseia num processo natural, com muitos Pokémons que evoluem através de metamorfose, tipo o Trickle. Se ele quiser, ele pode passar a vida inteira dele com o Trickle como vimos como o Trickle velho no anime. Mas para dar um exemplo moldado em base da vida real, citarei o Axolotl. Ele pode viver a vida inteira dele como um Axolotl, mas se ele sofrer com condições extremas como sede, fome, insônia, agressão e etc, ele vira uma salamandra. Coisas que pode acontecer com os Pokémon no geral que evoluem por esse processo natural. O Trickle poderia aí virar um Grovyle e futuramente um Sceptile. Em outros Pokémon é mais uma vibe magia, superpoder, como o fato do bicho evoluir ao simplesmente tocar em uma pedra. O Paranauê é o seguinte: Supremos respeitam mais a lore de evolução no geral e não a lore de superpoder surgindo rapidamente. Agora, rapaziada, eu vou falar algumas curiosidades aqui pra vocês. No mais, vale citar algumas curiosidades sobre os Supremos para deixar vocês ainda mais informados e com informações legais de se saber. Alguns dos Supremos mudaram completamente sua aparência física, enquanto alguns simplesmente mudam sua cor com alguns extras menores. Isso deve ao fato de uns terem evolução mais tardia do que os outros, como dito antes. Segundo o Dwayne McDuffie, o Ben tem um pouco de medo dos Supremos, da mesma forma que costumava ter medo do Fantasmático, mas acha que eles são legais. Isso implica que os Supremos devem ser Full-Blau, assim como o Fantasmático, ou seja, 100% de DNA desenvolvido e sem o DNA do usuário. Isso faz sentido. Dada essa parcela mínima de DNA de Ben que cada alien exceto os Full-Blaus tem, essa parcela se perderia na evolução com os inúmeros descendentes. Segundo o Ian McDuffie também, o Ben sentia desconforto sempre que ia para o Supremo. Isso deve ser porque o cenário simulativo de milhões de anos ocorre naquele flash de segundos. Isso realmente deve ser embaçado. As características evolutivas do Super-Homem Trix original não tinha nada a ver com o portador. A função evolucionária esgotou a bateria do Super-Homem Trix original mais rápido do que as transformações regulares. O Dwayne afirmou isso e o próprio Ben deduziu quando estava de Eco-Eco Supremo. Quanto tempo pra você virar humano? Estou supremo. Quem sabe quanta bateria isso gasta? Se eu der sorte, ainda tenho 5 minutos antes de voltar ao normal. A primeira vez que a função evolucionária foi usada, o Albedo girou a borda do símbolo do Super Omnitrix, fazendo com que o núcleo saísse, e que ele imediatamente pressionou. Em alguns casos, o Ben gira o símbolo entre 45 e 90 graus no sentido anti-horário antes de ativá-lo. O Derek afirma que foi decidido desde o início do desenvolvimento do Omniverse que o Omnitrix atual não possui o recurso evolutivo. Dentro do universo da série se deve ao fato de que o Azimuth repudia as formas supremas, dizendo que é implorar por problemas. Coisinha mal feita e com função evolutiva. É pedir problema. O Derek também confirma que o Omnitrix não é capaz de aceitar o DNA evoluído dos Supremos. Na teoria, era para conseguir sim, pois eles são uma subcategoria da espécie e seria diferente o bastante para estarem disponíveis ao escaneamento. Mas dado que o Azimuth não gosta deles, é provável que é bloqueado esse escaneamento, do mesmo jeito que as mutações do Kevin era possível de ser escaneada de acordo com o Dwayne. Só que eram bloqueadas e aí o Super Omnitrix não pode fazer isso. O Derek afirma que o Omnitrix não pode ser transformado em um Super Omnitrix por um cristal polimórfico, por causa desses fatores. O Ben nunca recuperará a capacidade de se transformar em Supremos. Isso já nos mostra que a edição do Omnitrix definitivo fez o Ben Supremo parar de ser o futuro de Ben, já que ele ficou em Supremos. Se o Ben 23 tivesse o Super Omnitrix, Derek disse que eles nomearia como Monsterized Forms. No bom velho português seria algo como forma monsterizada, forma monstruosa ou forma monstrona. O Derek D. White e o Duncan Roleal concordam e afirmam que a função evolutiva pode ser usada nas próprias formas supremas por tempos aparentemente infinitos, permitindo que ele evolua ainda mais para que possam se adaptar à situação ao seu redor. No entanto, as evoluções resultantes podem não sair do jeito que o usuário do Super Omnitrix gostaria. Quando perguntado se os Supremos podem ser mais fortes que os alienígenas do Nemetrix, o Derek D. White respondeu que era possível, mas não provável, o que é incoerente dado que no pior cenário, Predador é algo crível demais para ter de monte os respectivos aliens que virarão Supremos teriam se adaptar a ele. Logo, essa informação do Derek parece incoerente. O Derek achou a ideia dos Supremos extintos como espécies naturais em linhas de tempos alternativas interessantes e acreditava que seria possível. O Derek confirmou que a Evolution Feature poderia funcionar em Alien X, apesar dos sapos celestiais terem uma vida útil imensa. E falando em Alien X, em breve sai o vídeo do Alien X, rapaziada, e terá participações especiais.
Não darei spoilers aqui pra vocês, mas vocês verão um dos melhores vídeos aqui do canal, sem sombra de dúvidas. Bom, rapaziada, então finalizando esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui, tá, pessoal? Ideia de vídeos aí que vocês querem que eu traga aqui pro canal. É muita informação, né, que tem, né, esse bagulho do Ben 10, é bem legal, querendo ou não. Então, o caso dos Supremos, a evolução vai depender, tipo, da quantidade de tempo que passou. E quanto mais tempo passou, mais forte, mais... Tipo, não sei se seria mais forte, mas bem provável que sim, né? Porque quanto mais tempo, mais sabedoria, mais força vai adquirindo. Muito provável que mais fortes são. E a aparência, como eles dizem, né? Quanto mais tempo passar, mais a aparência vai mudar. Por isso que no caso de alguns aliens não mudou tanta aparência assim quando eles se tornam supremos. Interessante, bom, é bem legal saber isso daí. Só que saber que a quantidade de tempo que eles podem ter pra evoluir é gigantesca, cara. Porque querendo ou não, 500 milhões de anos pra poder evoluir é muito tempo, cara. Claro que não no caso do universo, né? Que 500 milhões de anos para um universo basicamente não é nada, né? Mas para nós, no caso, isso aí é muito tempo mesmo, né? Muita coisa. Então, eu gostei bastante de saber aqui mais sobre esses aliens supremos. Apesar que eu achei, tipo, ao que parece o Ben não consegue mais usar eles, né? Não sei, como eu não assisti Ben 10, não entendi basicamente muito. Mas o que ele falou ali parece que o Ben já não consegue mais usar os aliens supremos. E meio que dá uma dó, né? Porque tem alguns aliens supremos ali que tem um visual bem mais legal comparado às formas normais dele. Então é bem triste saber que não tem a continuação. Mas eu posso estar falando besteira, né? Pode ser que ele falou aqui, mas eu não entendi ao todo como que funciona. Mas é bem legal, cara. Esses vídeos Ben 10 chamam bastante a atenção. Tipo, é porque faz parte da sua infância, né? E você meio que faz você lembrar, né? Como que era tudo, e é bem legal isso aí. Mas então é isso, pessoal. Valeu por aqui que eu apoiei até agora. Se gostou, só curte, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, uma música que tá reagindo, beleza? Vou indo nessa, falou, até a próxima e fui!